slide, que é retirado de um livro que eu uso nas minhas aulas de moeda e bancos e que nos dá, que representa de alguma maneira o sistema financeiro. O sistema financeiro é um pilar fundamental da economia. Nós vivemos numa sociedade capitalista, é o poder do dinheiro e é aqui que circula o dinheiro. E o que o sistema financeiro faz não é mais nem menos do que fazer a ponte entre os agentes económicos que têm dinheiro, mas não têm ideias, e os agentes económicos que têm ideias, mas não têm dinheiro. E, portanto, é fundamental para a economia, como eu dizia, porque evita que os recursos estejam ociosos. Se não houver um sistema que faça isso, que faça a transferência de recursos de quem tem dinheiro e não tem ideias para quem tem ideias, mas não tem dinheiro, havia recursos que ficavam ociosos. E se isto for feito num sistema de mercado e com concorrência, além de evitar a ociosidade de recursos, também melhora a eficiência da economia. Nós, infelizmente, em Angola, ainda estamos muito limitados em matéria de crédito, mas não podemos imaginar uma economia sem crédito. Nós sabemos, por exemplo, as empresas, embora não haja propriamente uma percentagem definida, nós sabemos que quando se investe, não se investe dinheiro todo no capital próprio. Normalmente existe um rácio de 30% de capitais próprios para 70% de capitais alheios. Portanto, não haveria investimento sem crédito. Nós próprios, as famílias também não consumiriam tanto se não houvesse crédito. Imaginem, temos que esperar, como infelizmente acontece muitas vezes em Angola, de ter o dinheiro completo para ter uma casa, ou para ter um carro, ou para ter uma geleira, ou uma coisa qualquer. Portanto, o sistema é fundamental. Essa transferência de recursos pode ser feita de forma direta, através dos mercados financeiros. As empresas, por exemplo, emitem títulos que são comprados nos mercados, ou de forma indireta, através das instituições financeiras. Portanto, em vez de financiar diretamente alguém, eu ponho o meu dinheiro no banco e depois o banco encarrega-se de transformar esse dinheiro em crédito. O financiamento das empresas, tenho aqui um gráfico que também é retirado desse livro. Nós vemos que, eu dizia há pouco, que o financiamento pode ser direto, através dos mercados financeiros, com a emissão de títulos que depois são comprados, e este gráfico, que embora já seja um pouco antigo, tem dados de 2000, mas a verdade é que não andará muito longe da realidade. E o que nós vemos é que a maior parte do financiamento das empresas é financiamento indireto, através das instituições financeiras. Emitir ações, emitir obrigações é um processo custoso, normalmente disponível apenas para grandes corporações, grandes empresas. A maioria da economia para a maioria da economia o financiamento é naturalmente indireto. E nós vemos por aqui, que é do nosso lado esquerdo, as cores das barras são países, os Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coreia, Canadá, perdão. E o que nós vemos é que, de facto, com exceção dos Estados Unidos, onde a maior parte do financiamento é não bancário, mas não é através dos mercados financeiros. São empréstimos não bancários que também são financiamento direto. Portanto, temos os bancos com um papel muito importante no financiamento da economia. Esta questão do financiamento, quem financia tem como objetivo principal ganhar algum dinheiro e receber de volta o crédito que concedeu. E este processo é um processo muito complicado devido à existência de assimetria de informação. O que é isto? Quem pede emprestado, naturalmente, tem muito mais informação
do que quem vai emprestar. Se eu tenho o meu negócio, fiz o meu estudo de viabilidade, fiz aquilo que tenho muito mais informação do que o banco que me vai emprestar dinheiro, ou o banco, ou outra instituição qualquer que vá emprestar dinheiro. A falta de informação é o principal empecilho ao crédito, ao desenvolvimento do crédito e ao financiamento. E nós temos no crédito, fundamentalmente, dois tipos de risco. Um risco que ocorre antes do financiamento e um risco que ocorre depois do financiamento. No caso do risco antes do financiamento, chamamos de seleção adversa. Quem não quer pagar é que recorre mais insistentemente ao crédito. E, portanto, existe o risco de nós escolhermos as empresas, as pessoas erradas para emprestar o dinheiro. Todos nós sabemos que, de alguma maneira, que é assim. Uma pessoa que queira pagar e que seja responsável, antes de pedir um crédito, faz não sei quantas contas, dá não sei quantas voltas na cama, porque tem receio de ficar mal visto, de não conseguir pagar os seus compromissos. Já quem não pretende pagar, enfim, não interessa, não olha a taxa de juros, não olha as condições do empréstimo, na realidade o que quer é ter o dinheiro para, enfim, e depois acaba por não pagar. E, portanto, o primeiro problema de quem empresta no mercado financeiro é justamente a seleção das pessoas ou das empresas, dos agentes económicos a quem se empresta dinheiro. Depois temos o problema do risco moral. O risco moral ocorre depois da transação e consiste em quê? Eu, uma vez obtido o empréstimo, eu uso o empréstimo para uma atividade mais arriscada do que aquela que me tinha propunha. Por exemplo, eu vou a um banco, peço um empréstimo para comprar uma carrinha, para ir ao deserto trazer laranjas para Luanda e assim ganhar a minha vida, mas depois pego o dinheiro que me foi concedido e, em vez de comprar as laranjas, compro um VX E8 para passear a família ao fim do dia, portanto, ao fim da semana. Portanto, eu usei o dinheiro que me emprestaram para fins diversos e mais arriscados. E, portanto, tudo gira à volta da informação. É fundamentalmente, e como já foi aqui dito, que gira o problema do crédito. Naturalmente que os bancos e quem concede crédito pode, enfim, tem várias formas de fazer a gestão do risco de crédito. A primeira é, naturalmente, a triagem, o problema da seleção adversa. Eu tenho que saber muito bem a quem eu empresto o dinheiro e, portanto, temos que ter essa preocupação de selecionar e usar informação que me permita enfim, evitar riscos. Não é por acaso que, quando nós vamos a um banco, uma das primeiras coisas é preencher inquéritos. E no preenchimento desses inquéritos querem saber tudo e mais alguma coisa sobre a nossa vida, naturalmente. Não é? Mais do que a nossa mulher ou o nosso marido querem saber praticamente tudo sobre a nossa vida e isso visa justamente reduzir o risco de crédito. Mas depois da seleção, portanto, o problema da seleção adversa é depois também necessário monitorizar o crédito que foi concedido, de forma a que selecionar a pessoa certa, a pessoa até pode ser a pessoa certa ou a empresa certa, até quer pagar, mas é necessário que pode alguma coisa correr mal depois do investimento feito e, portanto, é necessário que permanentemente se esteja em cima, passa a expressão, do mutuário, no sentido de ver se está tudo a correr bem. Há outras formas, naturalmente, também de gerir o risco de crédito, nomeadamente o estabelecimento de relações de longo prazo com os mutuários, a abertura de contas correntes, isto é, por exemplo, dar-lhes a possibilidade de, sempre que necessário, saberem que, se tiverem dificuldades, o mutuário está disponível para os ajudar. Há aqui esta questão dos colaterais, que
que é fundamental, que são as garantias. Não há financiamento sem garantias. Aliás, o problema que nós temos, o problema que nós tivemos dos nossos bancos que tiveram problemas é justamente esta questão das garantias, que os empréstimos foram concedidos sem que houvesse qualquer garantia para, enfim, de pagamento para que pudessem um imóvel ou uma coisa qualquer, no sentido de depois de haver o crédito, caso não seja. Os bancos podem fazer também racionamento de crédito, portanto, uma forma de nós evitarmos o risco de crédito é não conceder crédito. É uma possibilidade que nós, efetivamente, temos. Agora, depois entra aqui a questão de onde nós vamos buscar a informação que nos permite fazer, naturalmente, as triagens e nos permite gerir o risco de crédito. E existem, já foi falado, já foi mencionado, a questão do CIRC, a Central de Informação de Risco de Crédito, que é pública, que pertence, que é gerida pelo Banco Nacional de Angola, e também já foi aqui dito que nem sempre os bancos fornecem informação ao CIRC. É uma questão muito importante, que há muitos obstáculos. Sabemos que os nossos bancos são detidos por maior parte pessoas politicamente expostas. Um dos principais problemas dos bancos é crédito a partes relacionadas, e essas partes relacionadas não estão interessados em que se conheça a verdadeira situação dos bancos. Mas é possível, e não há outra forma de nós avançarmos em termos de crédito, se não desenvolvermos estes mecanismos de transparência e de prestação de informação. Depois temos também empresas que têm informação creditícia, pagamentos, via as utilities, as fornecedoras de serviços públicos. E depois há também instituições públicas, como a Autoridade Geral Tributária, o Instituto de Segurança Social, o Registro Comercial, o Registro de Propriedade, os tribunais. E é aqui que eu acho que, enfim, nós podemos fazer progressos. Eu sou jornalista, como saberão também, e, por exemplo, eu em Portugal lancei, na altura diretor da Exame, e fazia uma publicação anual que era a publicação sobre as 500 maiores empresas portuguesas. No âmbito de uma publicação que se chamava Melhores e Maiores, que aliás também era uma réplica de uma coisa que a Exame do Brasil fazia. Eu estou em Angola desde 2008. Desde 2008 que eu procuro fazer um ranking das maiores empresas angolanas e não consigo porque não existe informação disponível. Nós não temos, simplesmente não temos informação sobre as empresas. Agora as coisas já melhoraram, já temos informação sobre as empresas públicas, os bancos todos são obrigados a dar informação, uma esmagadora maioria publica, os seguros também estão muito, enfim, têm melhorado também nos últimos tempos, mas a verdade é que não é possível fazer essa publicação. E é uma sugestão que eu deixo aqui, aliás, já o fiz noutros fóruns, que é a disponibilização das contas das empresas via Administração Geral Tributária. Isto é, as empresas entregaram as suas contas na Administração Geral Tributária para pagarem impostos e essas contas deviam estar disponíveis num banco de dados em que houvesse acesso da parte das empresas, de forma a que nós possamos, porque só os incidentes, dizer que pagou ou não pagou, não é suficiente. E, sobretudo para as empresas, a melhor forma de nós conhecermos as empresas é ver as contas dessas empresas. É óbvio que há alguma informação que pode ser informação confidencial e que é do âmbito da Administração Geral Tributária,
tributário, mas, tirando isso, é importante que a informação, as contas das empresas sejam divulgadas. E essas contas depois poderiam ser trabalhadas por jornalistas e também por outro tipo de empresas, que são as empresas de informação comercial. Portanto, há empresas também em todo o mundo que são especializadas exatamente nisso. Não é exatamente como as centrais de informação de crédito, porque têm algumas limitações. As centrais de informação de crédito só podem vender informação a quem lhes fornece informação, e essas empresas de informação comercial têm um escopo mais abrangente, no sentido de que nós precisamos, por exemplo, o Carlos José de Carvalho tem uma empresa, pede um crédito e vai a uma empresa de informação comercial, e essa empresa de informação comercial dá-lhe um relatório sobre a empresa do Carlos José de Carvalho, e sobretudo tendo as contas. E, portanto, eu acho que seria muito importante. Dizem que é preciso alterar o Código Comercial, mas a disponibilização das contas das empresas é fundamental para a melhoria do ambiente de negócios em Angola, a par das centrais de informação privada de crédito de que nós estamos a falar aqui. E é preciso também que o Estado, as instituições públicas, divulguem essa informação. Eu, como jornalista, por exemplo, vou muitas vezes ao registro comercial. Ao guichê único, tem uma página onde é possível obter informações sobre sócios, mudanças de direção, etc. E, relativamente a algumas empresas, não está disponível essa informação. É importante também que há alguma informação que é pública, que vem dos tribunais, de incidentes, de empresas, etc., seja divulgada. E, portanto, há aqui, eu diria, algumas forças de bloqueio que não estão interessadas em que estas informações sejam do domínio público. E sem que estas informações sejam do domínio público, por muito que nós queiramos, não vai haver crédito. É óbvio que o crédito tem outras razões, a existência de crédito tem outras razões, todos nós as conhecemos, mas aquilo que é fundamental em qualquer país, em qualquer economia, é a existência de informação. E enquanto nós não tivermos informação em Angola, enquanto nós não partilharmos informação em Angola sobre as empresas, as pessoas, naturalmente respeitando as limitações em termos de proteção de dados de pessoas e de empresas, nós dificilmente vamos conseguir fazer alguma coisa e ter um crédito, uma economia com mais crédito. Só para terminar, no fundo, o que é depois o que é o score, o credit score? No fundo é reunir as informações todas e depois reduzir essas informações a um número que é o score, é uma espécie de classificação de cada indivíduo, de cada empresa. E, portanto, esse número, esse score, pode depois ser utilizado por quem quer que seja, por quem concede crédito, para decidir se concede ou não o crédito. Naturalmente, quanto melhor for o score de crédito, enfim, mais fácil a obtenção de crédito. Não estamos a falar de uma coisa, a um nível diferente, estamos a falar do rating de crédito, que é a classificação de crédito de países, a classificação de crédito de empresas, só que a um nível, digamos assim, um pouco diferente. Muito bem. Já me estão aqui a dizer que já escutei o meu tempo e eu começou primeiro a eu dar o exemplo, não é? Portanto, este score é elaborado com um conjunto de indicadores, desde o histórico de pagamento, os créditos que a empresa ou a pessoa tem, o histórico de crédito, etc. Portanto, quando é que isto vai ao ambiente de negócios? Em todos os rankings sobre o ambiente de negócios em Angola, um dos problemas que é sempre apontado é o problema do crédito. E, portanto, este score de crédito pode, na medida em que resume, que dá informação sobre a qualidade de crédito das pessoas e das empresas, pode naturalmente desempenhar um papel fundamental na melhoria
do ambiente de negócios em Angola. Muito obrigado.